Boa noite, pessoal. Tudo certo? Vamos começar então o nosso programa das 18h30. Lembrando que é uma atividade do Centro Empresarial, através da sua diretoria, presidida pelo Alessandro Cavagnoli, determinou que a entidade, nesse período de coronavírus, de pandemia, pudesse ajudar a nossa sociedade e a comunidade em geral através das virtualmente, da maneira que nós pudéssemos estar mais próximo do nosso associado nesse momento. Então, nós iniciamos na semana passada com o primeiro encontro. O Centro Empresarial, através das câmaras, núcleos e comitês, montou um comitê estratégico, onde uma equipe foi formada e determinou quais os assuntos e de que forma esses assuntos poderiam ser abordados. Esses assuntos vieram de uma pesquisa que nós fizemos com os nossos associados. Na semana passada nós falamos, foi um bate-papo sobre questões trabalhistas, sobre questões também financeiras, sobre questões de legislações e decretos. Gostaríamos de ser bem objetivos e rápidos. Passar a palavra para o Marcos Antônio Citolin. Antes da fala dele, Acho que ela deve separar a parte. César, você está com o seu microfone desligado. Marcos, a palavra é tua. Muito obrigado pelo aceite e vamos lá. Boa noite a todos. Eu vou pedir só para que a gente possa transcorrer ali ótimos microfones, que a gente consegue ter uma conversa clara com todo mundo. Então, obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui conversando com todos vocês. Sim, semana passada participei junto com os demais empresários, enfim, todos os convidados, e foi um bate-papo, e meu objetivo é que hoje à noite também seja um bate-papo. O objetivo também da apresentação não é cunho comercial, e sim a informação, é esclarecer, então fique bastante à vontade da gente trocar e aprofundar as informações. Então, um agradecimento ao Centro Empresarial. Também vale reforçar aqui a todas as nossas equipes aí em Flores da Cunha, do Sicredi e também do Nova Pado, a agência do Centro, a agência São Gotardo e o Sicredi Nova Pado, que sei que estão acompanhando, os associados que estão conosco. Então, boa noite, sejam muito bem-vindos, e todos os demais colaboradores e associados convidados também que estão aí conosco. Então, a ideia também é não entrarmos em situações especificamente ou pontualmente de algum caso de um associado ou não. A ideia é informação no âmbito geral e que a gente possa, assim, debater e aprofundar. Eu vou usar como alguns alinhamentos macro, um guarda-chuva macro da nossa conversa, né? Primeiro, o olhar de acolher bem e entender os nossos associados. Então, aquilo que eu vou propor aqui, aquilo que eu vou trazer, tem esse olhar do acolhimento, do entendimento do momento do associado, e com interesse verdadeiro nele, a gente poder, né, no dia a dia, oferecer as melhores alternativas, a informação correta e os melhores negócios para eles. Com isso, eu já resgato uma fala da semana passada, especialmente do Dr. Fernando, que trouxe, e achei muito bacana da parte dele também. Marcos, o pessoal está pedindo se tu pode falar um pouquinho mais alto ou aumentar o som do teu microfone. Ok, vou falar mais alto e estou aumentando aqui. Só me diz se está bom. Agora sim, né? Melhorou.
Então, eu estava falando aí, semana passada, o Fernando Foz, doutor, falou também sobre esse momento aqui, onde que, de fato, há uma necessidade de todo mundo ser bastante flexível e entender o momento de vida do empresário, o momento da empresa. E eu quero reforçar que esse é o nosso olhar quanto a todas as condições. A gente não se esperava, e os empresários, as pessoas físicas também não esperavam por uma condição, uma situação como essa. Então, da parte como foi trazida, a gente tem esse olhar, como também foi proposto, que entender o momento, adequar, promover a liquidez necessária para que o associado, de fato, possa passar por esse momento, né, com a sua empresa mais saudável possível dentro das circunstâncias, e também para o associado pessoa física promover a liquidez necessária para que ele passe por esse período, né, de crise, e lá à frente ele possa reorganizar e restabelecer as condições. Então, enquanto o Sicredi, esse sempre será o nosso olhar, reforçando a fala aí do Fernando de semana passada. Então, entrando aqui um pouco no assunto, a gente preparou uma pauta, né? E a gente vai compartilhando o material com vocês para justamente vocês terem aí a informação e ficar mais claro também a apresentação. A gente vai passar por esses itens de pauta para vocês. Primeiro item, que eu acredito que é o maior e a mais demandada, a linha de crédito BNDES e folha de pagamento, trazer a informação. Ao final de cada item, eu farei uma parada para a gente aprofundar e debater sobre esse tema, se tem dúvidas ou perguntas, para a gente ir de uma forma consistente na nossa conversa. O crédito folha de pagamento é a resolução mais recente, enquanto central, enquanto governo, ela tem, justamente ela visa resguardar o trabalho, o emprego, as pessoas permanecerem empregadas e evitar o processo de demissões e desligamento em massa de funcionários. Então, foi uma linha criada por um período de 2 meses, até 2 meses, 2 salários, onde que tem as empresas que se beneficiam disso, que são empresas de 360 mil de faturamento ano, até 10 milhões de faturamento ano, grupo econômico, aqui é importante considerar a soma dos faturamentos de todo o grupo econômico, e a base dessa informação é o exercício do ano de 2019. Então, as empresas que somadas atingem o mínimo de 360 e não ultrapassam os 10 milhões, elas têm condições, é um dos pré-requisitos, e têm condições de acessar esse recurso nesse momento. Também, é importante, independente da instituição financeira, essa linha, ela pode ser acessada em outras instituições financeiras, praticamente 30 instituições financeiras do mercado operam com ela, e ela pode ser, no caso nosso, as folhas que são processadas no Sicredi, ou seja, com cada instituição financeira que você tenha o convênio de pagamento, é que efetivamente você pode fazer a operação de crédito. E aí uma dúvida que pode surgir, se o empresário tem uma quantidade de funcionários em uma instituição e uma outra quantidade em outra instituição, ele faz os valores correspondentes em cada instituição financeira. Se tiver 30 funcionários no Sicredi, faz os 30. E se os outros 30 funcionários forem em outra, faz correspondente a esse valor dos 30 na outra instituição financeira. Também, a liberação do crédito, ela não entra no fluxo de caixa do associado, pessoa jurídica, ela entra diretamente na conta do funcionário como crédito de folha de pagamento. É possível que o associado utilize esse recurso até o valor de R$ 2.090 de rendimento. Ou seja, a soma da folha até 2.090 é possível ser financiada. Se o funcionário recebe menos que isso, é possível financiar o valor que ele recebe. Se for R$ 1.000, financia os 1.000. E se for mais que 2.090, o complemento, o empresário tem que fazer o pagamento do valor complementar. E até 2 salários durante 2 meses. Uma outra observação importante é que, fazendo isso, todos os funcionários, né, não tem uma limitação de quantidade, é 100% da folha
tem que ser financiada via esta operação. Um exemplo, eu não posso escolher fazer isso de 10 funcionários e os outros não fazer essa operação, eu faço ela na íntegra. Tem um custo bem reduzido e ele é fixo, que ele é 13,75 ao ano, essa é a taxa de juros. Não haverá em nenhuma instituição financeira nenhum ganho para a instituição, nenhum spread. Eu repasse na integralidade o custo da linha. E o prazo é 36 meses, com até 6 meses de carência, com pagamento e encargos no período. Uma observação importante, o prazo é inegociável. Isso é uma característica pela condição como é constituída também esse recurso, o funding. Se é 36 meses, você tem 36 meses aí para honrar. Inclusive, neste momento, a indicação e a regra diz que não pode nem pagar antecipadamente esta linha na caminhada se o empresário desejar. Ela segue o fluxo de amortização. E tem uma facilidade que fica dispensada a apresentação de certidões negativas. Normalmente, em outras linhas, seria necessário essas certidões em dia. Tem mais outros elementos, né? E o compromisso principal do empresário após ele financiar 2 meses, né? Vamos aqui ilustrar o mês de abril e o mês de maio, ele depois do último valor na conta dos funcionários, que seria no mês de maio, ele tem que permanecer mais 2 meses sem realizar nenhum desligamento dos funcionários. Essa é a contrapartida pedida pelo BNDES e pelo governo, ou seja, não ter as demissões das pessoas. Enquanto os recursos são 40 bilhões, né, que estão disponíveis. Isso é muito pouco, a gente não tem a dimensão de quanto vai ser a demanda disso. O mais adequado e que a gente indica é que o associado que vai buscar isso, que ele faça de imediato a sua busca, né? Porque tem uma verba limitada, acredito que haja por trás disso um cálculo do porquê ser 40 bilhões, mas também não se sabe se, de fato, isso vai ser suficiente por toda a demanda do empresariado. Uma característica importante é que 85% deste recurso vem do Tesouro Nacional e 15% a instituição coloca esse recurso, é ela que provém o funding desse recurso. E esse recurso, independente do que acontecer com a taxa de juros Selic, a instituição financeira ela vai ser a responsável, né? Se a taxa Selic um dia subir, lá na frente a operação tem taxa de 3,75 e a instituição financeira vai bancar essa diferença com custo próprio dela. Então, por isso que é uma linha bastante atrativa enquanto empresariado. E a vigência até 30 de junho para ser contratada até o momento. Essa é uma das linhas mais demandadas e alguns pontos que a gente queria trazer e pode ser que tenha dúvidas nesse contexto. Queria ouvir um pouco se há dúvidas ou perguntas, a gente pode dar uma parada antes de seguir os próximos assuntos. Confesso que eu vou olhar aonde que eu acho aqui as mensagens, só um pouquinho. Pessoal, que entrem, coloquem seu microfone no silencioso por causa dos ruídos, tá? E esse material que o Marcos está apresentando, acredito que a gente vai conseguir disponibilizar, né, Marcos, depois da palestra também. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, é o momento. Josi, tu pode cortar todos os microfones que você tem um comando disso. Perfeito. Se tu lembra uma pergunta fácil, a vigência até 30 de junho, certo? Porém, é para a folha de junho, que paga dia 5 do 7? Sim, a princípio, o que a gente entende é que a contratação, sendo dentro do mês de junho, ela acredita, só o crédito acontecendo no mês de julho, efetivamente. Eu acredito que sim, pelo que eu entendo aqui da colocação do BNDES, é exatamente isso. Que você está trazendo, é Adilson, né? Correto. Isso. Obrigado.
Tem mais um outro elemento que eu quero aqui trazer, tanto que pode estar surgindo alguma pergunta, alguma dúvida, é assim, os 40 bilhões, ele é para o Brasil todo. O que a gente entende enquanto Sicredi, e aí olhando a nossa cooperativa, o que a gente vai fazer? Bom, se os nossos associados tiverem uma necessidade de 10 milhões e o BNDES mandar para nós apenas 10 milhões e mandar 8 milhões para nós, a cooperativa, ela, de qualquer forma, ela vai honrar os 10 milhões para os nossos associados que têm direito a esse produto e que assim a gente for fazer a negociação. Então, isso é importante, deixar bem tranquilo os associados, que obviamente, quanto mais cedo encaminharem, melhor, porque a gente já vai pegando o recurso oficial do BNDES, e não vindo suficientemente o recurso de lá, a cooperativa vai suportar isso para os associados da Sicredi Serrana. Então, é apenas um detalhe importante. Eu estou no chat, a princípio essa é a pergunta, se não houver mais, eu passo em frente. Ok? Eu vou avançar. Também depois, se vier a pergunta, depois podem retomar ela. Tá? Outro ponto importante, que também é uma medida que foi suplementada com novidades, é uma linha que já existia, que é o BNDES Pequenas Empresas, onde o recurso é proveniente também do BNDES. O objetivo aqui é capital de giro, né? E a concessão de empréstimo, a manutenção e geração de emprego, mas entra como giro para a empresa. Aqui são as empresas que estão enquadradas enquanto faturamento, então atinge aí um rol maior de empresas. É capital de giro para despesas do dia a dia, como estoques, impostos, dívidas, fornecedores, né? Isso tudo pode ser pago com esse recurso. Ele tem aí uma limitação individual por grupo econômico, né, de 20 milhões a cada 12 períodos, 12 meses. E o prazo e a forma de amortização, ela é bem adaptável ao ciclo financeiro do associado. Então, a gente tem aí um prazo de até 60 meses e pode até ter 24 meses de carência. As amortizações, você pode ter trimestral, semestral, anual ou, enfim, mensal também. Carência também, há formas diferentes de se fazer aí. E uma única obrigação é a garantia, o aval dos sócios, né? E outros valores, outros volumes, a gente avalia a necessidade de outras garantias conforme a avaliação do crédito. A única obrigatoriedade, que não tem como fugir, é o aval dos sócios. Então, uma alternativa aqui também com prazo mais estendido para passar por esse período de ciclo de caixa mais apertado. E eu queria apresentar um pouquinho como é que funciona o custo dessa operação. A gente opera com a TLP, que é taxa de juros, taxa de longo prazo, né? Ela é composta por uma taxa que é o IPCA, aqui no caso pegamos o IPCA acumulado já faz alguns dias, de 3,04 nos últimos 12 meses, mais a taxa pré-fixada, que é definida pelo Tesouro, né? Custo do dinheiro, 4,78 ao ano. O que é importante sempre ter a referência? Esse IPCA ele vai variando conforme os meses, é sempre IPCA acumulado. Então, essa é uma variação, é a única parte da taxa que ela é flutuante durante esse período. Então, a gente olhando o cenário econômico, percebe-se que tem uma tendência do IPCA se manter estável até em queda. É importante levar isso em consideração quando a gente está falando assim um cenário de mais curto prazo, porque de longo prazo está difícil hoje de ter uma projeção mais assertiva em função de tudo que tem acontecido. E a outra parte da composição dos custos financeiros é um spread que ele é fixo, que é 1,25 do BNDES, e um spread da cooperativa, que é 1,5 ao ano, que é a parte fixa. A soma dessas duas parcelas tem uma taxa final de 7,62 aqui arredondado ao ano, custo final desta
operação para o associado. Então, é uma alternativa para fluxo e capital de giro da empresa no dia a dia, e não tem aí uma exigência de ser um projeto de investimento, é uma linha fácil de ser trabalhada e ser adquirida. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Por que eu trouxe essa linha? Porque houve um reposicionamento do enquadramento das empresas que estão elegíveis, dos limites máximos, e também um reposicionamento enquanto custo financeiro por parte da cooperativa, e aqui a gente faz questão de comentar. Ok, aqui depois é um outro assunto, a gente dá o retorno depois aí para o Adilson. Ok. Tendo dúvidas, está aberto para a gente dar uma parada sobre isso agora. Marcos, a gente tem notado que alguns bancos estão negando esse empréstimo aos empresários, tá? No caso do Sicredi, haverá não estou dizendo uma facilitação, entende? Mas vai ser mais fácil conseguir fazer no Sicredi, porque os meus clientes estão perguntando muito isso e alguns deles estão realmente tendo dificuldade, tá? Nos outros bancos. Bacana. Dilson, obrigado da questão, é importante. Eu vou falar mais por nós, como a gente olha para isso. E botava ali no início as principais considerações, quando a gente abriu a reunião. Um dos pontos importantes é que a gente é uma instituição, e somos a instituição financeira aqui da nossa comunidade, das nossas cidades, Flores da Cunha e as demais 22 cidades que a Sicredi Serrana atua, mas também que as outras cooperativas do Sicredi também atuam desta forma. Nós acreditamos que a gente faz parte da comunidade, e nesses momentos aqui, o nosso olhar, de fato, está num olhar mais acolhedor, um olhar de entender a realidade do associado. A gente, e todos os colaboradores, a gente se coloca à disposição, toda a nossa equipe das agências, a gente busca no dia a dia estar próximo e até muitas vezes ajudar a construir a realidade financeira, o fluxo de caixa do associado, para que a gente possa fazer a operação mais assertiva possível para ele nesse momento. Então, do nosso olhar enquanto Sicredi, e falo isso enquanto talvez, especialmente enquanto marca Sicredi, tem um olhar muito apreciativo por passar por esse momento aqui com a maior quantidade de associados, ou seja, sem termos nenhuma baixa de associados bons e dos seus empreendimentos. A gente quer, dentro da nossa parcela possível, nós queremos fazer o nosso melhor nesse aspecto. Obviamente que possivelmente tenha situações onde já haja alguma complicação que não é só o financeiro, não é somente a operação de crédito que seja a solução ou o fato. Então, aí tem que sentar, mas organizar o conjunto todo. E nesses casos, quando a gente percebe que tem uma organização, tem um trabalho por trás de fato de reestruturação da empresa, também a gente acaba sendo parceiro nesse projeto. Então, da parte das cooperativas e aos associados que estão aqui na nossa áudio aqui, vou chamar assim, no nosso bate-papo, a gente vai sempre se colocar muito à disposição e acessível e acolhedora ao entendimento e ao momento do associado. E aí se constrói a melhor solução conjunta. O nosso posicionamento está por aí, a nossa intenção efetiva. A gente chama isso aqui internamente, junto com os colaboradores, tem vários aqui hoje de noite conosco, do interesse verdadeiro no associado. Que a gente possa pegar deste momento e ajudar ele efetivamente a passar. Porque a gente ele é nosso parceiro. Não sei se respondida, Adilson. Perfeito, está respondido, muito obrigado. Vou dar uma conferida aqui se tem mais alguma pergunta. Não entendo, eu vou avançando. Eu vou avançar, então, não tendo questões, e podem interromper. Uma das outras circulares que saíram, importante, é a questão de renegociação. O BNDES também fez umas concessões
negociação das operações de crédito. E aqui trago a informação, porque independente da relação que a pessoa, o empresário ou a pessoa física tenha em todas as instituições financeiras, essa é a lógica e a aplicabilidade do BNDES. Então, a informação é a mesma para todos. Os vencimentos que, por exemplo, de investimentos empresariais, de BNDES automático, BNDES pequenas empresas, os vencimentos que tinham de parcelas de abril e setembro são possíveis de serem prorrogados, e essa prorrogação, o saldo dessas parcelas e os encargos, a gente dilui no saldo da operação, mantém o vencimento final da operação originalmente pactuado, ou seja, não acresce prazo maior, apenas pega essas parcelas e dilui no prazo total ainda remanescente da operação a partir de novembro de 2020 até o término dela. Então, isso funciona para todas as operações do BNDES e também para o cartão BNDES. A mesma lógica, a única observação é que das parcelas de maio a setembro, para esse, e também soma-se o valor e se faz a distribuição disso nas parcelas remanescentes. O que é importante aqui, eu fiz questão de trazer a taxa, hoje, se fosse hoje essa contratação, a taxa do cartão BNDES é 1,05 ao mês, né? Então, vale aqui a ponderação, o associado fazer os cálculos, se a parcela que vai ser postergada, diluída nas que ficam ainda vigentes, ela fica adequada ao seu ciclo financeiro, então mantém essa operação, porque ela é uma operação que tem um custo relativamente baixo, e um exemplo que caso essa soma desse valor diluído nas parcelas que ainda sejam remanescentes ficar descasado da capacidade de pagamento e do ciclo financeiro de caixa, a nossa orientação é que a gente recomponha, alongue isso numa outra operação, viabilizando, enfim, a liquidez nesse período de maior baixa dos faturamentos e das rentabilidades. Então, aqui tem duas alternativas que o BNDES concedeu aos associados nesse momento. Eu só vou conferindo, ok. Eu vou avançando, me interrompo, se tem dúvidas e perguntas. Também, aqui uma coisa particular daí da cooperativa, até então são linhas BNDES, aqui uma coisa que a cooperativa buscou criar para os associados, uma linha emergencial. Os atuais associados, a gente criou uma alternativa que ele tem um valor disponível dentro de até R$500 mil para a pessoa jurídica, com custo acessível, uma carência mais alongada, que pode ser até de 12 meses e com contratação do aval dos sócios para todos os associados, e a gente faz análise de crédito, sim, de todas as operações, mas é uma condição, se caso há um aperto financeiro no ciclo, agora é possível essa alternativa para passar por essa fase e diluir isso em 60 meses. E também para a pessoa física, criamos uma outra alternativa também, porque a gente sabe que algumas pessoas, alguns associados podem ter a sua redução dos rendimentos, como foi falado inclusive no bate-papo de semana passada, redução de salário, e possam ter alguma dificuldade, algum compromisso já assumido. Então, nós temos aqui uma alternativa também com custo bem reduzido, buscando criar uma condição especial aos associados para passar mais facilmente por esse período da Covid. Então, são duas medidas próprias da Serana aqui para ajudar também aos associados. Eu vou avançando e havendo também alguma dúvida ou questionamento, fiquem à vontade. Opa, voltando. Outra informação importante, como objetivo é trazer informação e esclarecer a todos nós, é a questão da isenção do IOF. Então, também teve um decreto, primeiro aí de abril, que as operações de 3 de abril a 3 de junho, elas não têm mais a incidência dos dois IOF, né? Tem o IOF complementar, que era de 0,38, e tinha o IOF tradicional, de 1,5% para a pessoa jurídica e 3% para a pessoa física. Então, está suspenso a cobrança deste imposto, que é um imposto que é recolhido sobre as operações de crédito, para novas operações, para renegociações, para recomposições, enfim, conforme o
o cliente ou o associado da cooperativa ou o cliente de instituições financeiras forem realizar suas operações, eles não têm mais esse custo neste período aqui emitido pelo decreto. Lembrando que semana passada, acho que foi até o Adilson ou alguém ali que trouxe, que estava dos contadores, sobre a vigência das emendas, dos decretos, né? Tem alguns que têm prazo definido, mas alguns têm validade de 60 dias e podem ser prorrogados por mais 60 dias. Depois eles perdem. Legal. Nesse caso, só aqui as alternativas. Todas as demais linhas normais da cooperativa, elas estão abertas e estão disponíveis. Aqui, conforme o pedido foi nos feito, é aquilo efetivamente que tem de adicional, tem de excepcional para esse momento aqui que nós estamos passando agora. Mas as demais outras linhas, a gente não vai entrar aqui hoje, porque seria muita informação, elas continuam normais e vigentes na cooperativa. Bom, agronegócio, como o centro empresarial tem as câmaras setoriais, eu sei que uma das câmaras setoriais tem o vínculo aí com o agronegócio, e pode ser que alguns dos associados também tenham os seus negócios aqui alicerçados. A gente vai fazer uma parte aqui para trazer também informação que é importante. A primeira delas aqui são alternativas que estão surgindo, ainda não estão 100% operacionalizáveis, porque o próprio BNDES está em construção. Então, como foi criada uma linha para a folha de pagamento para as empresas, o BNDES está aumentando uma dotação orçamentária para atender aos produtores rurais, e aí o primeiro caso, até R$20 mil é para os pronafianos, onde que ele vai conceder aí até R$20 mil por beneficiário, em 36 meses, até 12 de carências, ao mesma taxa de juros que hoje os Pronafs, a 4,6 ao ano, né? E sendo que 40% desse recurso ainda pode ser destinado para manutenção familiar. Então, é uma alternativa para o pequeno produtor rural, e para o médio produtor rural ele tem R$40 mil, a única coisa que muda é a taxa de juros, que daí vai para 6% ao ano. Então, importante o público essa informação também. Por que a gente traz aqui a operacionalização? Ainda está em construção agora, mas é uma alternativa que vai chegar aí para os produtores. Também tem os produtores que têm operações vigentes, e da mesma forma as prorrogações do BNDES empresarial tem as prorrogações dos créditos rurais com o BNDES, onde que eles podem prorrogar isso até 15 de agosto, as parcelas que têm custeio, investimentos que têm investimento nesse período, né, podem ser prorrogadas, e elas ainda não há bem certo a regulamentação, mas acreditamos, né, que as parcelas que são prorrogadas, elas vão ser incrementadas ao final da operação de crédito, diferente do BNDES urbano, aumentando o prazo e prorrogadas para o final do contrato. Mas é uma das possibilidades, tanto de investimentos como de custeios. E crédito comercialização, também é importante trazer, em função das nossas vinícolas, da nossa região, que é um segmento que tem uma atuação muito forte na nossa cadeia produtiva. Então, a novidade é que o governo ele vai dispor de recursos para comercialização, que até então ele não estava dando dotação orçamentária para isso, e as taxas divulgadas por eles seriam de taxas de 6% ao ano para cooperativas de produção e agroindústrias e 8% ao ano para os demais casos. Ainda há de se definir aqui o volume que vai ser disponibilizado e quanto vai ter disponível em relação a essa verba com recursos controlados do governo. Mas fora isso, o que a gente traz é que, isso sendo uma quantidade suficiente ou não, a cooperativa tem os seus recursos próprios para operar, e isso está disponível aos associados. Nós temos uma taxa de 6,30 ao ano
para cooperativas de produção, vinícolas, né? E para as demais empresas, nós temos uma taxa de 7 a 7,5 para as demais empresas vinícolas da região, que também é um ponto importante nesse período e responsáveis por uma cadeia produtiva significativa, inclusive de Flores da Cunha e região. Então, aqui tem uma novidade, é os recursos oficiais do governo. E a nossa linha é uma linha que já a gente opera normalmente. A etapa do crédito rural, e eu quero abrir agora as dúvidas, que a gente já passou antes, né? Eu deixei o chat aberto aqui também, e a gente preparou esse material aqui. Apenas uma inserção, eu acabei não falando um detalhe importante. Também houve, por questão do Banco Central, uma medida que todas as parcelas podem e poderiam ser prorrogadas por no mínimo 60 dias, enquanto vencimento, as parcelas de qualquer crédito, né? Isso está aberto para todos os clientes da rede bancária e também para todos os cooperados das cooperativas. Como a gente adotou isso dentro da cooperativa? Essa é a parte mínima legal, é 60 dias. Mas em todas as situações, nossas equipes estão buscando conversar com os associados que nos procuram dessa condição de quererem reparcelar ou aditivar os seus contratos. E como a gente faz? A gente busca sentar com ele e ouvir dele quanto é o prazo necessário para ele. E podendo ser mais que 60 dias, geralmente é mais que 60 dias. Então, na prática, a gente conversa com o empresário ou com a pessoa física, entende o fluxo de caixa dele, o momento dele, as obrigações que ele já tem assumida, quanto de fato ele tem previsto de entradas, e a partir disso a gente ajusta o ciclo financeiro da operação de crédito para que ali à frente, conforme a perspectiva dele, ele possa honrar ela, sem necessidade de a gente fazer um aditivo agora, por 60 dias, de forma simplesmente a parte legal, e depois aqui de 60 dias está gerando novamente um desconforto, um retrabalho para todos nós, tem que rever essa operação. Então a gente já busca de imediato sentar com ele, adaptar o ciclo e o fluxo de caixa dele e fazer essa organização financeira para o associado, que a gente entende que vai ser mais produtivo para nós, mais produtivo e mais tranquilo para o associado, e também fortalece muito a nossa relação de confiança enquanto associado, porque nessa hora nós temos um papel de tranquilizar e o papel de ajudar ele nos cálculos, enfim, na condição que for possível auxiliar ele financeiramente. Adilson poderia falar dos documentos que será necessário, como somos contadores, precisamos saber disto para já organizar. Bom, Adilson, não tem nenhum documento adicional do que a gente já pratica. Quando se fala dos empresários, de empresas, relação de faturamento, balanço ou as demonstrações contábeis de quem emite e quem não emite, as demonstrações vai na relação de faturamento, os documentos de patrimonial dos sócios, documentação básica normal. E da pessoa física, o próprio IR dele, né, imposto de renda ou a folha de pagamento, enfim, a comprovação dele. E tecnicamente possível, e acredito que a maior parte dos associados já tem isso já nas agências, já com os nossos colaboradores. Então, eventualmente, alguma atualização só de algum documento. Eu acho que essa parte aí a maior parte já tem, e talvez apenas a atualização de faturamento e balanço já seja o suficiente. Então, é simples, é o normal, nada de documentos adicionais nesse momento. Ficou aberto aqui a perguntas, a trocas. Marcos, uma outra pergunta que me perguntaram hoje, inclusive. Negociações de outros bancos. Por exemplo, a pessoa tem dívida em outros bancos, ele conseguiria transferir para o Sicredi nesse momento de pandemia? Até sim, ele é possível de se conseguir a transferência. Obviamente que a gente também está buscando
conversar com o associado e entender se de fato viável e economicamente é vantajoso para ele, se faz esses cálculos e se dá a consultoria. Se efetivamente é melhor ou não é tão economicamente viável, manter lá, a gente vai ser muito claro, olha, é melhor manter. E se for viável economicamente, também nós temos a condição de aportar esse recurso conforme a análise de crédito do associado, é possível ele trazer para o Sicredi. Isso é a negociação, é entendimento na hora, mas é possível sim. Perfeito, obrigado. O Rodrigo, Marcos, para as vinícolas, alguma faixa de faturamento ou não? Tem ainda essas informações. Essas especificações que a gente trouxe aqui são as especificações para as empresas que têm um faturamento até 20 milhões ano, no caso do FGPP. Para operações de empresas que têm faturamento mais que 20 milhões anos, nós temos uma outra precificação específica para essas empresas. Então, tem uma precificação diferente conforme o tamanho e o ponto de corte está ali nos 20 milhões ano, Rodrigo. E a tua pergunta traz um insight. Uma das coisas que a gente sempre tem uma preocupação enquanto cooperativa é que a precificação ela seja adequada, seja justa e seja ao mesmo tempo competitiva. Então, aqui a gente falou de umas linhas específicas com limitadores, inclusive de valor. Porém, todas as demais linhas da cooperativa, elas estão disponíveis e disponíveis para os associados. E a precificação delas é um ponto que a gente busca fazer gestão constante e ela é competitiva para os associados. Então, é importante reforçar isso, que não são só essas, as demais estão disponíveis também. Os demais participantes, alguma pergunta? Aqui dando uma passada nas imagens. Os colegas, dúvidas? Não tenho, eu só quero acrescentar mais dois elementos importantes. Nessa caminhada acho que a gente vai fazer várias reflexões na caminhada futura e a gente está aberto a ajudar a construir isso com os associados através do nosso conhecimento da nossa equipe no dia a dia sobre como a gente pode, depois passado essa fase que a gente está vivenciando agora, se preparar e ter um preparo ainda melhor para os períodos de crises futuras. Ou seja, estarmos ainda mais preparados para alguma situação que possa vir no futuro, fazer um olhar de consultoria e também de conversas e de assessoria para os nossos associados no objetivo de preservar uma liquidez do negócio. A gente agora vai aportar, vai solver, mas entendemos que no final dessa etapa, e quando as empresas passarem por essa fase, a gente pode se colocar à disposição para ficar mais precavidos e organizar isso junto aos empresários. E especialmente criar e pensar em conjunto, se colocarmos à disposição de pensarmos em conjunto, não temos todas as respostas e todas as ideias, mas se colocarmos à disposição para co-criar planos A, B e C, enquanto alternativas, se algum dia a gente passe por cenários como esses, né, para que a gente capitalize o aprendizado deste momento. Então, o que eu quero deixar de mensagem é que a gente se coloca à disposição para co-construir, para debater, para estruturar isso enquanto equipes de profissionais ali em Flores da Cunha, com o centro empresarial, com os associados, para a gente debater a melhor forma de nos organizarmos pós a passagem da crise. Essa mensagem também queria deixar bem presente para nós, quem está à disposição. Tem mais uma pergunta. Será disponibilizada a palestra ao grupo participantes? Sim, o material a gente deixa disponível aí ao centro empresarial e ele faz o envio aos participantes ou a forma
que hoje ele tem organizado para enviar e o conteúdo fica na íntegra a todos vocês. E, além disso, né, Marcos, é bom a gente avisar e todo mundo ser comunicado de que a gente vai colocar no nosso canal do YouTube, né, essa gravação com as tuas palavras e também a apresentação, né? Então, com certeza, isso vai estar disponível para todos que estão participando hoje aqui e quem tiver interesse for associado tanto do Sicredi quanto do Centro Empresarial. E aproveitando todo o teu conhecimento, a experiência ali, né, a gente está passando por um momento único, né? Acho que nenhum de nós nunca passou por nada tão grave, né, assim, na nossa geração. Que o conselho tu poderia dar para o empresário, para o funcionário, qual que é a ação mais de bom senso no momento, né? Analisar o crédito, pegar a primeira coisa que aparece, demitir, olhar para dentro, fazer uma reflexão sobre como é que... Porque muitos negócios também não vinham vindo bem até agora, e agora pioram, né? E os que vinham bem vão sofrer também. Qual que é a tua análise sobre um contexto mais amplo, assim? Ótimo, a pergunta é bem bacana, César. Como a gente tem feito também internamente, pode ser uma inspiração de como pode ser um exemplo do que talvez possa ser adaptado pelo empresário. Uma das coisas que a gente tem feito internamente enquanto cooperativa, a gente tem cuidado muito das nossas equipes, dos nossos colaboradores e dos nossos associados. Quando eu falo de cuidar, é conversar constantemente, é estar próximo, é ouvir, é tirar as dúvidas, é passar a segurança necessária para que a gente, por esse período de incerteza, e acho que todos nós, enquanto empresários ou líderes, temos que pegar esse papel para nós e conversar constantemente com as nossas equipes internamente, porque tem momentos que, quando passar essa fase, por que a gente olha para isso? Quando passar essa fase, vem a fase onde que as coisas começam a retomar. E você, de fato, ter a equipe, ter as pessoas, os funcionários junto contigo para fazer dar a melhor versão de cada um vai ser fundamental. Então, acho que a gente tem que ter esse zelo, essa atenção, esse cuidado, não pensando só no curto prazo, pensando mais no longo prazo. Alternativas existem para administrar o fluxo de caixa. E existem alternativas que são de crédito, que a gente falou, existe reorganização das parcelas, são possíveis, existem negociações com os funcionários, com fornecedores. Então, o que a gente entende é que haja profundidade nas decisões, haja cálculos por trás disso, haja um momento de fazer uma reflexão de que momento está o negócio, como ele está agora em termos de liquidez, de alavancagem, como está o meu produto posicionado, é sempre um momento importante para rever isso. E a gente fala nesse sentido porque decisões precipitadas, elas, no momento que tem muita incerteza, elas podem aí ocasionar uma perda maior logo ali à frente. Então, reposicionar, olhar, calcular. Uma das coisas que a gente tem buscado fazer com os nossos associados é a questão de conversar sobre o ciclo financeiro. Muitas vezes, em alguns momentos, pode ser até pela falta total ali do conhecimento, por alguma questão da gestão própria da empresa, haja alguma dificuldade. Alguns outros empresários nós temos aí que tem muita profundidade nos seus números, nos seus dados. A gente tem provocado para sentar junto e fazer os cálculos juntos, entendermos o momento e dentro daquilo que a gente percebe que talvez surja uma oportunidade de contribuir com algo, a gente tem feito essa contribuição através dos nossos times, com a experiência que eles têm, conhecimento que eles têm. Então, muita serenidade. Eu sei que é difícil pedir serenidade no momento onde que está um caos, mas acho que ali é o momento da gente pensar e controlar e não tomar decisões somente de curto prazo. Nós temos feito isso enquanto cooperativa, justamente essas decisões são pensando no longo prazo, pensando que pós-crise a gente tenha todos os associados conosco,
e que a gente passe por esse período com menos baixas possíveis. A gente vai fazer o nosso melhor nesse processo e vamos ajudar, talvez o associado em algum momento tenha que tomar uma decisão mais amarga, como rever algum contrato com o fornecedor, rever algum custo que tem, sentar e negociar para poder passar por esse período. Então, a nossa indicação é um olhar de longo prazo, serenidade e zelar bem pelos clientes, e no nosso caso são os associados, cuidar muito e ajudar eles, e também nossa equipe interna de colaboradores. Acho que conselho, enquanto demais empresários, eu vejo que é por aí. Alguma participação ainda? Mais? Ou ficou tudo claro, ou ficou com muita dúvida. César, Josi, e se tem mais algum participante que queira aprofundar o tema, estou à disposição. Pessoal, alguém gostaria de fazer uma pergunta ao Marcos? Eu acho que, Marcos, acho que podemos ir encerrando. Acho que o pessoal pode ficar também com os contatos, né, para alguma possível contato com o próprio Sicredi, com a própria agência, né, conosco também o material vai estar disponível, né, para consulta, o vídeo, como o César falou antes, então o César agora está conseguindo conectar, ele me mandou uma mensagem que ele gostaria de falar aqui. Também, sim, está aberto o meu microfone aqui, eu tinha dúvida. Também fica convite se algum empresário participou, queira comentar se foi adequado ou não a apresentação, fica à vontade. É importante a gente ter o feedback de vocês para esses momentos aqui. Pessoal, boa noite. Gostaria de aproveitar agora e só deixar um convite, e talvez isso tenha sido explanado no início da apresentação, eu não pude acompanhar desde o início, mas que fique aberto, Marcos, uma nova oportunidade mais adiante, porque as movimentações tanto de mercado quanto financeiras e dessa experiência toda que é viver o Covid-19, né, na nossa vida nesse instante, estão mudando muito rapidamente. Então, que fique aberto, né, o Centro Empresarial convida para que a gente faça novamente esse encontro mais adiante, né, para atualizar dados, informações e, quem sabe, estratégias aí que possam ser divididas com todos. Era isso. Com certeza, Alessandro, o Sicredi está junto e próximo de vocês, as portas estão abertas para isso. Também temos a possibilidade, dentro das pesquisas de vocês, em fazer esse mesmo movimento com um especialista nosso dos cenários econômicos também, e agendar isso com maior antecedência, mas fazermos e incluirmos isso na pauta se é tema e for relevante e demandado pelos sócios da entidade. Fica aí à disposição também. Muito bom, muito bom. Aproveitando, hoje de tarde o César tinha me passado que nós estávamos com 80 inscritos, eu não tenho certeza se efetivou a participação de todos, mas é muito importante que cada um deixe a sua mensagem, nos passe para a Josi, para o César, para o Igor, as demandas, né? Quais as informações que são importantes e relevantes para o nosso associado. Nós sabemos que as realidades são muito divergentes, né, de cada tipo de empreendedor.
Isso aí, a equipe vai estar sempre a postos aí para receber, né? Nós temos, inclusive, uma pesquisa circulando e todo associado está convidado a participar dela, né? E lembrando também, eu acabei caindo antes, saindo do ar um pouquinho, não sei se a Josi comentou, que na próxima semana, na quarta-feira que vem, nós temos uma continuidade desse assunto, né, com o Sebrae, então, sendo o palestrante da noite, falando sobre a gestão financeira, né, daí da porta para dentro. Confirmou, Josi? Sim, está confirmado. Ótimo, então todos estão convidados para a próxima quarta-feira, às 18h30, né? Isso. No canal também do Zoom aqui, da plataforma, para que a gente possa se reencontrar. Depois disso, nós temos outras atividades também programadas, previstas, né? Que entram dentro daquela linha do novo normal, né? Pós-coronavírus, como é que a gente pode também vender nosso produto, quais são os novos canais de distribuição, o novo jeito que nós estamos aprendendo a negociar. Pessoal, as perguntas ainda estão abertas, né, Josi? Tem mais um tempinho ali, se alguém tiver mais alguma pergunta. Não sei, Marcos, no teu chat ali, se recebeu mais alguma. César, não. Perguntas, não. Não. Só elogios agora. Bom, espero que tenham gostado. Nós também estamos se adaptando a esse canal de comunicação. É muito mais caloroso olhar no rosto das pessoas e estar próximo, né? Mas a tecnologia vem e esse momento aqui facilita nossas vidas em muito. Então, obrigado mais uma vez, em nome do Sicredi ao Centro Empresarial. E da minha parte, a gente fica à disposição. Então, nós também queremos agradecer, né, o teu tempo, a disponibilidade de poder dividir a tua experiência conosco, né, com todos os associados do Centro Empresarial e convidar todos a participar da semana que vem, né, convidar todos também a participar da pesquisa que nós estamos ali levantando o que o nosso associado mais precisa nesse momento crítico, né, e de certa forma nós podemos atender dentro das nossas limitações de tempo também, em função de que todos estão mais recolhidos agora. Então, muito obrigado, Marcos, obrigado também para o Miguel, para toda a cooperativa ali, que também se fez presente ali, né, e prestigiou o momento de hoje. Muito obrigado. Presidente, quer encerrar, talvez, em nome da entidade? Pessoal, muito obrigado. Então, sempre informação de qualidade é importante, ainda mais no momento que a gente vive. Obrigado, Sicredi, pela parceria. Marcos, toda a equipe aí que está participando. César, Josi, Igor, equipe sempre 100% aí. Obrigado. Vamos para a próxima aí. Boa noite. Valeu. Boa noite. Ok, boa noite. Obrigado, pessoal.